Olá, vamos continuar a interpretação do Apocalipse de João no capítulo 18 e agora nos versículos 2 e 3. Então façamos a leitura destes versículos, onde se lê: clamou em alta voz, dizendo: caiu Babilônia a grande, tornou-se morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua luxúria. Pecaram com ela os reis da terra, e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso do seu luxo. Bom, então, como vimos no primeiro versículo, que já fizemos o vídeo, procure aí no canal se você ainda não assistiu. Então, como dissemos, quem fala é o anjo então, do Apocalipse 18, que vem trazer então a mensagem da queda de Babilônia. E nessa mensagem ele também traz essas características de Babilônia, né? Então vamos analisar esses dois versículos com a ajuda dos antigos cristãos. Antes de começarmos, eu peço que você se inscreva aí no canal, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos, curta, comente, compartilhe, para apoiar aí o nosso conteúdo e disseminar a palavra de Deus. Então vamos lá. Para o comentário do Cesário. O Cesário escreveu: não há cidade que contenha todas as almas impuras, exceto a cidade do diabo, na qual toda impureza habita em pessoas perversas por toda a terra. Aqueles a quem chama de reis, porque perseguem Jerusalém, são pessoas más que perseguem a igreja de Deus. Sempre que ouvir o nome Babilônia, não pense nela como uma cidade feita de pedras, pois Babilônia significa confusão. Em vez disso, entenda que o nome significa aquelas pessoas que são arrogantes, ladrões, dissolutas e ímpias e que perseveram em suas maldades. Sempre que você ouvir o nome Jerusalém, que se refere à visão de paz, entenda que se refere a pessoas que são santas diante de Deus. Então, Cesário faz um comentário muito interessante, enfatizando essa divisão entre Babilônia e Jerusalém. Então, Babilônia é confusão, é composta por todas aquelas pessoas que têm impureza em seu coração, que são ímpias. Então é por isso que se diz que Babilônia é morada de demônios, não é mesmo? Pois de fato as pessoas, os ímpios, eles estão sempre tomados, estão sempre sob a influência demoníaca, né? Então uma visão muito interessante. Vamos para o próximo comentarista, que é Primásio. Então Primásio escreveu: se ela caiu, como se pode dizer que é uma habitação e refúgio para demônios, espíritos imundos e pássaros? Porque, ao desmoronar da grande hediondez de suas transgressões, mostrou-se digna de habitação para demônios. Além disso, aquela cidade que no mar deste mundo repentinamente se levantou contra a fé de Cristo, através das fortes ondas de perseguições, agora geme na restrição de limites mais estreitos e rosna como se estivesse encerrada em um odre. Por isso cantamos no Salmo 33. Ele juntou as águas do mar como em uma garrafa. Ele pôs os abismos em depósitos. Que espíritos iníquos podem ser simbolizados por pássaros é indicado naquela passagem do livro de Gênesis, que relata que Abraão afugentou os pássaros que voavam sobre as carcaças. Então aqui Primásio destaca então o caráter das nações como um mar revoltoso, né? E o fato então desses espíritos imundos, desses demônios habitarem uma única cidade, ele vai encontrar um paralelo ali no Salmo, que hoje nós chamamos de Salmo 33, que é onde se diz que Deus juntou as águas do mar, né? Ou seja, Deus juntou as nações, né? As nações desse mundo em uma garrafa, né? Ou seja, limitou a ação das águas do mar revoltoso, né? E pôs abismos em depósitos, ou seja, guardou ali guardou o mal no coração dos ímpios, né? Algo nesse sentido. Ele ainda aqui destaca também o porquê que essas aves rodeiam a cidade, né? Porque elas voam sobre as carcaças. Então há algo de muito pútrefo ali nessa cidade, nessa Babilônia, né? Esses pássaros sobrevoam, olhando ali para essas carcaças, para essa podridão, né? Então uma visão também bem bacana.
Ainda Primásio, ele escreve: esta passagem se refere a 3 tipos de pecados e também menciona o mesmo número de pecados que os transgridem. Refere-se à avareza, que segundo o apóstolo também é chamado de servidão dos ídolos, à fornicação e gula naquilo que agrada. Contra isso o Senhor advertiu, dizendo: não permitais que vossos corações se oprimam na libertinagem e na embriaguez. Diz que os reis da terra se prostituíram com ela, pois os comerciantes são enriquecidos, como se diz, pela avareza, embora alguns prefiram interpretar isso como significando que eles são ricos em pecados e não em riquezas. Por nações, designa aquela multidão promíscua da multidão lasciva. Por reis, refere-se àqueles entre eles que aparecem por um tempo para ter sucesso. E pelos comerciantes, refere-se àqueles que, em seu desejo por riquezas terrenas, trocam suas almas por uma troca infeliz por abundância temporal. Tais pessoas agem de forma totalmente contrária às palavras do Senhor. Que dará o homem em troca de sua vida? Então aqui Primásio vai destacar essa relação entre a prostituta e as nações, os reis e os mercadores ou comerciantes, como sendo a representação dos 3 pecados que se cometem em Babilônia Grande, né? Que seria então a gula, a fornicação e a avareza. Essa é a visão aí de Primásio sobre esse trecho, uma visão bastante rica. Em seguida temos o comentário de Ecumênio, onde ele escreve: caída está a Babilônia, diz. Ele anuncia abertamente a sentença de condenação que Deus proferiu contra ela. Ele decretou, diz, que deveria sofrer essas coisas. Tornou-se morada de demônios, pois como aqueles que odeiam a humanidade e desejam sangue, esses demônios perversos procuram lugares onde o sangue de pessoas mortas em guerra ou de qualquer outra maneira foi derramado, e como se regozijando com o que aconteceu, eles fazem sua morada em tais lugares. Portanto, como a maioria será morta na cidade, como dissemos, ela finalmente se torna a morada dos demônios e morada de todo o espírito imundo, pois o local protege o estilo de vida hedonista dos demônios e um antro de todo pássaro imundo e todo animal imundo, diz. Pois tais animais fogem da morada das pessoas e se apoderam de lugares abandonados, mantendo-os livres daqueles que lhes pretendem fazer mal e caçar animais silvestres. O profeta Isaías também disse algo assim a respeito da Babilônia: e as sereias descansarão ali, e os demônios dançarão ali, e os sátiros habitarão ali, e os ouriços farão seus ninhos em suas casas. Pois todas as nações beberam da ira de sua fornicação. Por fornicação ele quer dizer sua ganância insaciável e seu amor ao dinheiro, pois tal é a maneira das prostitutas. Pois aqueles, na cidade que falamos, se apegaram a todas as nações, desde que as sujeitaram e ordenaram que pagassem tributo. E os reis, diz, a saber, aqueles que se tornaram parceiros dela e companheiros em seu amor ao dinheiro, e os comerciantes que negociaram com ela enriqueceram com sua libertinagem. Então também muito interessante a visão de Ecumênio, que é de certa forma paralela às visões apresentadas por Cesário e por Primásio, né? Bastante semelhança. Então agora, para finalizar, vamos fazer a leitura da tabela resumida, então para fixar as ideias apresentadas no vídeo, né, pelos comentaristas, acerca então de Apocalipse 18, versículos 2 e 3. Então, foi dividido aqui em 3 grandes ideias, né, esses versículos, né, a morada dos demônios, a Babilônia como morada dos demônios, a relação entre a prostituta e os habitantes da Babilônia, né, que se embeberam com o vinho da ira de sua luxúria, e a ação dos reis mercadores da terra. Então Cesário, sobre a morada dos demônios, ele escreveu que é a cidade do diabo, na qual toda impureza habita em pessoas perversas por toda a terra. Então é uma morada dos demônios, pois de fato a grande Babilônia é uma cidade do diabo, né, onde habita toda a impureza, onde os ímpios habitam, né? Então ali onde há ímpios, obviamente há ação demoníaca, né? Essa é uma cidade do diabo. Sobre os reis e mercadores da terra, Cesário escreveu que reis perseguem Jerusalém. São pessoas más que perseguem a igreja de Deus. Então esses reis que se relacionam com a prostituta, que moram em Babilônia,
eles estão sempre perseguindo a Jerusalém, ou seja, perseguindo o povo, a igreja de Deus, né? São pessoas poderosas, né? Que agem, que atuam conforme os desejos do próprio diabo. Primásio, acerca da morada dos demônios, escreveu: ele ajuntou as águas do mar como em uma garrafa, ele pôs os abismos em depósitos. Na verdade é uma citação, né, que Primásio faz da escritura. Então, de fato, aqui ela é uma morada dos demônios, a Grande Babilônia, porque ali é nessa cidade onde há uma concentração de demônios, de águas copiosas, de águas revoltosas, né? Pois Deus assim o quis, ele ajuntou em uma única cidade toda essa abominação. Sobre o vinho da ira de sua luxúria, Primásio escreve que as nações, seus reis e comerciantes se prostituíram com ela, a prostituta. E sobre os reis e mercadores da terra, Primásio escreve que os comerciantes são avarentos, as nações fornicam e os reis têm gula. Ele associa um pecado, um dos grandes pecados, né? Cada um dos 3 grandes pecados cometidos na Grande Babilônia, com os comerciantes, as nações e com os reis, né? Então, os comerciantes representam a avareza, as nações a fornicação e os reis representam a gula. Para Ecumênio, a morada dos demônios representa que os demônios procuram lugares onde o sangue de pessoas mortas em guerra ou de qualquer outra maneira foi derramado. Então é também um pouco aquela questão da carniça, né, da carcaça ali. Então, as aves ficam ali sobre aquela carcaça. Assim também os demônios, eles procuram essas pessoas, esses lugares onde há abominações, né? Onde há pessoas mortas, onde há coisas ruins, né? Delinquências e etc. Sobre o vinho da ira de sua luxúria, Ecumênio escreve que quer dizer sua ganância insaciável e seu amor ao dinheiro, pois tal é a maneira das prostitutas. E sobre reis e mercadores da terra, ele escreveu que aqueles que se tornaram parceiros da prostituta e companheiros em seu amor ao dinheiro. Então essa é a visão dos 3 comentaristas que a gente leu no vídeo de hoje, né? Então, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido proveitoso. Eu peço mais uma vez que você curta, comente, compartilhe e, claro, inscreva-se no canal. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado, tá certo? E que a graça do nosso Senhor esteja com todos.